Olá, a gente vai dar continuidade para a aula de Sociologia e a gente estava falando dos principais modos de produção, né, que surgiram no mundo ao longo do século XX. E a gente estava falando sobre o modelo de produção fordista, né, o modelo de produção fordista. A gente tinha passado aí pelo modelo de produção do Ford, foi esse assunto que a gente estava falando, né, e a gente estava falando que o Ford, para aumentar a sua produção, o Ford acabou posicionando os empregados na frente de uma linha, né, e ao posicionar esses seus empregados na frente de uma linha, ele acabou aumentando a sua produtividade e com isso ele conseguiu desovar mais carros no mercado. Né? Num primeiro momento isso trouxe um transtorno para os trabalhadores, porque eles tinham que trabalhar muito mais. Então o Ford inclusive teve que mexer na questão salarial, pagando salários mais altos para que ele conseguisse atender a esta demanda. Bom, junto com o Ford, né, paralelo a Ford, nós temos a ideia de Taylor, né? São ali meio que contemporâneos, tá? Qual que era a ideia do Taylor? O Taylor, ele observava, né, e vai casar muito bem isso com o Fordismo, né? O Taylor, ele observava os movimentos dos trabalhadores. E aí ele ficava pensando que você fazia movimentos e alguns movimentos eles eram movimentos desnecessários. Então ele repensava os movimentos dos trabalhadores e repensando os movimentos dos trabalhadores ele acabava ganhando mais tempo. Então quando você junta Fordismo e Taylorismo, você aumenta a produção, você aumenta a produtividade com o mesmo número de trabalhadores, com o mesmo número de empregados. E aumentar a produção com o mesmo número de empregados, você pode, por exemplo, baixar o custo das mercadorias, fazer um custo mais barato, um preço mais barato. Então, existe uma evolução muito grande quando a gente analisa a entrada do Fordismo e do Taylorismo, porque isso vai dar uma dinamizada na produção industrial, vai tornar a produção industrial mais dinâmica, obviamente com preços mais baixos, pegando parcelas cada vez maiores de mercado. Outro segmento que vai vir junto, que vai vir nessa mesma pegada, nessa mesma toada, vai ser o chamado toyotismo, né? O toyotismo vai vir aí junto com essa linha de produção. Então, na verdade, nós vamos ver três modelos de produção caminharem no século XX, né? O Fordismo, o Taylorismo, tá certo? Que vão vir aí na virada do 19 para o 20, e depois o toyotismo. Antes disso aí, né, é bom a gente falar o seguinte, que ali, né, dentro do começo do século XX, né, na primeira metade do século XX, a gente vai ter a quebra da Bolsa de Nova York. Então, em 1929, nós vamos ter a quebra da Bolsa de Nova York, e aí vai surgir, né, dentro da Europa, né, e isso vai vir muito forte depois da crise de 29 e depois da Segunda Guerra Mundial, o chamado estado de bem-estar social, né? Que é um momento que é conhecido como a era de ouro do capitalismo, quando capital e trabalho parecem encontrar ali uma espécie de meio termo, né? Eles vão trabalhar meio que de mãos dadas, meio em conjunto, tá certo? Aonde um vai estar auxiliando o outro, tá bom? Que dava garantia, por exemplo, de direitos básicos à classe trabalhadora, tá? Os trabalhadores acabaram ganhando direitos básicos e foi o período que o trabalhador ficava por muito tempo dentro de um emprego. E nesse contexto, né, nesse mundo, né, que evolui aí da crise de 29 e depois da Segunda Guerra Mundial para o estado de bem-estar social que vai ser implantado muito dentro da Europa, a gente vai ver surgir o toyotismo, né? Então no final da década de 70 surgiu o chamado toyotismo, onde muda-se a linha de produção, né? Qual que era a ideia? A ideia, lembra, eu comentei agora há pouco, a ideia já não era mais mandar o trabalhador embora. Se você pegar a ideia da Toyota, por exemplo, ela vai trabalhar a partir de agora, né? Qual é a pegada da empresa? A pegada dela é a seguinte: ela não trabalha mais com a ótica, com a linha de demitir o empregado, ela não tem mais o desejo de demitir o empregado, ela não quer mais demitir o empregado, tá? Ela quer que aquele empregado permaneça. E ela também, ela não quer mais trabalhar com estoque, a empresa não deseja mais trabalhar com estoque. Ela criou uma ideia chamada just in time, ou seja, o tempo justo. Eles vão produzir somente aquilo que eles vão vender. Gente, a ideia do estoque tornou-se uma ideia obsoleta. Por quê? Porque quando você pega o dinheiro e bota o dinheiro dentro do estoque, aquele dinheiro fica parado lá. Outra coisa, com a evolução tecnológica,
e você com estoque muito grande, o estoque fica atrasado em termos do avanço tecnológico. Então eles tinham uma produção flexível. Só que esse empregado era um empregado polivalente e multifuncional. Por isso que a Toyota não iria demitir, porque ela treinaria esse empregado para trabalhar dentro das suas fábricas. Esse empregado estaria treinado dentro das suas fábricas para trabalhar lá dentro. Ou seja, essa mão de obra era altamente qualificada, essa mão de obra era altamente multifuncional, quer dizer, o cara era multitarefa, tá? E era uma produção flexível, ou seja, num determinado momento, aquele mesmo número de trabalhadores estava produzindo X, mas num determinado momento ele estava produzindo X mais Y. E o grande barato desse modelo de produção é que os fornecedores de autopeça, né, quem trabalhava junto com a Toyota, também tinha que trabalhar na mesma linha, na mesma ideologia, ou seja, com uma produção flexível. Então o toyotismo, ele elimina o estoque, ele trabalha com mão de obra multifuncional, com mão de obra polivalente, né? E isso vem ali daquele momento que o mundo passa, né, da crise de 29, pela Segunda Guerra Mundial, pela questão do estado de bem-estar social, aonde vai haver uma baita de uma melhora de qualidade de vida dos trabalhadores. Quer dizer, a vida dos trabalhadores ganha mais qualidade. Então é um novo momento da história. Então nós temos 3 modelos, o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Tudo bem? Paro por aqui, a gente continua dentro de sala de aula. Valeu, moçada!